meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e que nós possamos, primeiramente, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e pedirmos a Jesus que nos abençoe em mais um estudo e que esses ensinamentos possam penetrar em nossos corações e que, principalmente, nos instantes devidos, exemplificá-los sobre a bênção do Cristo. Né? Bom, meus irmãos, o capítulo é o 16, né? Já estamos dando a continuidade nele. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o nosso item é o item 7. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Essa passagem, esse item explica uma passagem lindíssima do Evangelho, né? E que essa passagem, além de ser muito linda, ela também é muito importante para nós. Ela é tão importante que ela foi registrada pelos 3 evangelistas: Mateus, Lucas e Marcos. É a passagem do homem rico, esse homem que vai ao encontro de Jesus, perguntando a ele sobre a vida eterna. Para ele ir ao encontro, né, do Cristo, ele estava se sentindo muito inquieto, infeliz. Ele estava e não tinha paz dentro do coração dele, apesar dele ter tudo, porque ele era um homem rico. Ele tinha tudo que ele precisava, do bom e do melhor. E ele também era um homem bom. Ele auxiliava os pais, ele respeitava os pais, ele não falava mal de ninguém. Ele respeitava, ele procurava fazer aquilo que lhe foi ensinado desde a mocidade, os ensinamentos das Escrituras, do Decálogo. E ele procurava sempre que ele podia, exemplificava. Mas mesmo assim, ele tinha uma inquietude dentro dele. E ele não sabia o porquê. Quando ele ouviu Jesus nas suas pregações, ele resolveu ir até o mestre para que ele pudesse sanar a sua angústia e saber o que estava faltando. E aí ele pergunta: Jesus, ou melhor, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus diz: por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Jesus, o amoroso mestre, ele nunca perdia a oportunidade de ensinar e de apresentar a beleza, o amor, a bondade desse Deus, nosso Criador. Criador de todas essas coisas, causa primária de tudo, que nos deu esse planeta, nos deu esse corpo, a vida, nos deu o planeta para aqui reencarnarmos e nos depurarmos em nossas provas ou em nossas expiações, para o progresso do espírito. Então, Jesus disse: bom é Deus. Mas quando um dia o chamaram de mestre, ele disse: mestre eu sou. Aí ele aceitou, porque ele veio à Terra para nos ensinar. Ele próprio veio para nos ensinar. E mais do que isso, para exemplificar
o amor. Então, voltando. O que faço para conseguir a vida eterna? Aí Jesus falou, olha, praticar os ensinamentos das Escrituras. Mas ele falou, mas eu já pratico. Eu já pratico, né? Eu não roubo. Eu cuido dos meus pais. Eu não faço mal a ninguém. O que está me faltando? Porque Jesus foi colocando isso para ele. Né? Jesus foi colocando essas coisas para ele e aí ele retruca, mas isso eu faço. Né? E aí Jesus diz assim, vende tudo. Pega seus bens, vende e depois segue. Porque o verdadeiro tesouro está nos céus. Depois segue. E quando o homem rico escutou isso, ele abaixou a cabeça, ficou muito cabisbaixo, muito triste e foi embora. Ele disse, não, isso eu não tenho muito compromisso, isso eu não vou poder fazer. E foi embora. Meus irmãos, Jesus não estava contra a riqueza. Porque tudo, e Jesus sabia disso, né? Tudo que Deus coloca no mundo é para o nosso bem. Porque Ele é justo e bom. Então, a ideia do Cristo ele não estava dizendo para o homem assim, olha, vende porque a riqueza não faz bem, isso aí só está te causando tristeza, vende tudo isso que você tem. Né? Deixa seus pais, deixa todo mundo na miséria, vem, me acompanhe, larga tudo. Vende. Não é isso que eu quis te dizer. Porque o dinheiro, a riqueza na terra, não é só para nós. A finalidade disso é para o auxiliar a todos, tanto aquele que a possui, como a todos. Como a todos. Nós sabemos o quanto a riqueza auxilia no progresso das ciências, da tecnologia. O avanço do progresso é enorme. Né? A riqueza precisa existir no mundo para isso. Então, Jesus não estava falando que a riqueza não é boa. Porque, meus irmãos, quando nós vemos nas mídias fatos tristes de família brigando por causa de herança, quando nós vemos crimes por causa de dinheiro, não é o dinheiro que causa a tristeza, é o orgulho. Não é o dinheiro que causa o distanciamento de famílias. Os crimes que vemos, que assistimos, que às vezes passa na mídia e que nos causam dor, é o egoísmo. O egoísmo é que causa isso.
É esse sentimento que é o mal da humanidade. Então, quando Jesus pediu para que ele, vem de tudo, ele está dizendo para esse homem, desapega dos bens terrenos. Você tem a herança, você tem o seu bem-estar, mas não se apegue a ele. Viva aquilo que Deus te proporcionou, mas não se apegue. Porque o apego é um entrave para o espírito. Ele se apega à matéria e sofre só de imaginar que ele poderá um dia perder. E isso acontece também com muitos de nós. Às vezes, no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, nós, sem percebermos, nos apegamos em algo. Um exemplo, se eu quiser pegar esse livro aqui e doar, não, eu vou doar. Eu vou desapegar desse livro. Eu vou doar para casa, para a nossa casa, União Espírita Suburbana, vou lá no bazar e vou levar esse livro. Aí eu digo isso umas 3 vezes, mas acabo não doando. Mas aí na 4ª vez eu levo esse livro para lá. Aí eu levo o livro, mas eu não saio de perto dele, porque eu fico vendo, fico esperando para ver qual é o preço que vão colocar no livro, quem é que vai comprá-lo. E o preço, esse preço não, tá muito baixo. Eu comprei ele por tanto, mas isso é um absurdo, tem que valorizar mais esse livro. Nós, na realidade, não estamos desapegando dele. Nós não estamos desapegando. A mesma coisa nos nossos lares. Aquela cadeira só eu sento. Esse lado da cama é meu. Só eu mexo nos meus livros, são meus livros, só eu mexo. Não é assim? Nós temos vários exemplos de apego demasiados. Nós ficamos tão envolvidos, às vezes até sem sentir desses apegos, que nós esquecemos que são perecíveis. Que um dia nós retornaremos ao mundo espiritual e não vamos levar aquela cadeira que eu adoro, aquele lado de dormir da cama, os livros que não quero que ninguém mexa. Assim o homem rico. Quando Jesus diz para ele, vende, é para que ele pudesse desapegar. Não dar tanta importância quanto ele dava para aqueles bens. É para que ele pudesse desapegar. Porque um dia a morte vai chegar. Não chega para todos nós. E ele vai deixar de qualquer maneira. E para nos auxiliarmos ainda um pouco mais nas nossas lições, o Livro dos Espíritos, a questão 895, Kardec faz a seguinte pergunta. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, porque ainda temos muito, né? A humanidade, né? Nós vamos tocar na humanidade. Qual o sinal mais característico da imperfeição?
Qual o sinal mais característico? Os espíritos respondem: o interesse pessoal. Vejam bem, meus irmãos, o interesse pessoal, nós temos N exemplos, vários exemplos de interesse pessoal. Mas hoje nós estamos falando da riqueza, desse apego à riqueza. O apego que ele tinha, que era aquilo, era o interesse dele, era ele. Ele não conseguia desapegar-se. Então havia um interesse ali muito grande, que era aquela fortuna. E aí, continuando. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerar um homem de bem. Mas não é assim? Não é o exemplo desse homem rico? Ele praticava as leis. Ele era um filho bom. Ele era um cidadão bom. Ele cumpria as suas obrigações. Então, ele já tinha adquirido virtudes. Virtudes. Ele já tinha alcançado um progresso. Mas ele ainda se sentia infeliz. Vamos continuar. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Então, no caso dele, com apego aos bens, porque o interesse, nós estamos estudando, o interesse dele ali, o pessoal, aquele apego, ele não conseguia. Quando Jesus disse, vende, aí ficou descoberto aonde estava a sua tristeza, aonde estava a sua inquietude. Jesus tocou exatamente no ponto. Assim como Jesus também nos conhece e mostra para nós, cada um de nós, qual é o nosso ponto que devemos corrigir. É claro que ainda somos espíritos imperfeitos. Em uma encarnação nós não vamos corrigir todos os nossos pontos que ainda nos entravam ao progresso espiritual, para adquirirmos cada vez mais virtudes. Ainda há traços em nós de imperfeição. Nós não conseguimos, de repente, consertarmos tudo. Mas nós temos que observarmos e vermos qual é o que nos incomoda mais. Bom, é ali que eu tenho que trabalhar mais. É a impaciência. É o apego, como está na lição, em algo. O que é que me incomoda mais? E nós, através do auxílio do Evangelho, do nosso Mestre, é que nós vamos, aos poucos, conseguindo lutarmos contra as nossas imperfeições. É o bom combate, como diz Paulo de Tarso, é o bom combate. Porque é sinal que nós progredimos, meus irmãos.
A partir do momento que nós conseguimos visualizar em nós os nossos defeitos, o progresso já foi alcançado. Nós ainda temos muito a caminhar, mas nós já alcançamos um progresso a partir do momento que nós nos observamos e percebemos, caramba, eu preciso trabalhar mais nisso. Eu preciso silenciar mais. Eu falo muito. Eu preciso ouvir mais. Eu preciso me desapegar de certas coisas. Porque, no final de contas, quando eu voltar para o mundo espiritual, eu não vou levar. Veja como o Evangelho trabalha em nós, os nossos sentimentos. Veja como Jesus, ele consegue nos mostrar, aos poucos, desnudar os nossos sentimentos mais íntimos e tocar lá no fundo da ferida. E foi isso que aconteceu com o homem rico. Quando Jesus tocou, ele não teve forças. Mas sabemos, né, que quando nós estamos diante do Evangelho e de Jesus, algo já fica em nós. E esse encontro, com certeza, ficou com aquele homem. E aquele encontro é o encontro de todos nós. Jesus, quando falou para aquele homem, não falou só para ele, falou para gerações. Né? Vamos continuar. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos admiram como se fosse um fenômeno. Então, a espiritualidade nos diz, né, que isso é raro. É raro quando você não tem interesse pessoal em nada. Você já tem um interesse coletivo. Quando você passa a ter um interesse coletivo, né, você já não pensa mais em você, você pensa nos outros. Isso ainda é raro. E quando esses exemplos aparecem, saltam aos olhos. Aí nós também podemos lembrar um exemplo mais próximo de nós, de Chico Xavier. Na sua humildade, no seu amor. Chico era amor. Chico era amor. Era um total desapego. Psicografou vários livros, né? E todos foram doados. Ele não recebeu nada. Ele não quis nada para ele. Ele foi muito incompreendido. Muitos não conseguiam entender. E ele perdeu muitas pessoas queridas por não conseguir entender essa vida de total desapego. Teve um dia que uma senhora foi até ele, muito atorcida, muito sofrida, porque tinha perdido um filho. E só quem perde sabe a dor. E ela foi à procura dele, né, de Chico. E Chico, pela possibilidade do plano espiritual, conseguiu psicografar, né, uma carta do filho. E a carta acalentou o coração dessa mãe, quando ele apresentou para ela. E ela ficou tão feliz que ela quis recompensar o Chico.
Ela queria dar uma grande soma para ele, porque ela era uma pessoa de posse. E aí, Chico abraçou essa mãe e um abraço do Chico. Sensação daquele amor, né, que ele passou para aquela mãe. E ele disse: minha irmã, eu não faço nada. Não precisa me pagar nada porque eu não ganho nada. Eu não faço questão de nada. De bens materiais. Não precisa me pagar. É Deus que nos paga. Tudo vem de Deus. Agradeça a Deus por esta oportunidade. Nós temos que agradecer a Deus por nos dar tanto, mesmo quando não merecemos. E ela agradeceu e foi embora se questionando. Um homem tão bom, um homem com tantas virtudes, um homem viver naquela miséria e não aceitar um tostão, um dinheiro meu. Que Deus o abençoe, que Deus o envolva. Isso é um dos exemplos. Então, meus irmãos, para finalizarmos esse estudo, que possamos compreender da necessidade de nós vivermos no mundo, mas não nos apegarmos tanto, né? Não nos apegarmos a coisas mínimas, e causam tanta dor a nós, né? Nós possamos aprender e observarmos a nós mesmos, né? Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver, que a paz do Cristo esteja em todos os nossos corações, nos sustentando, nos amparando em todos os instantes. Muita paz. Que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Graças a Deus.